Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje eu vou compartilhar com vocês 10 livros que marcaram minha vida. O primeiro livro não podia, ser diferente, que é o Crepúsculo. Eu sempre venho falando pra vocês sobre a minha paixão por esse livro, por essa série de livros. Mas o porquê que esse livro é tão importante, o porquê que ele marcou a minha vida, Na verdade, eu sempre fui apaixonada por livros, eu sempre vivi na biblioteca, eu fui uma criança que eu preferia estar na biblioteca do que estar brincando na hora do recreio. Mais pra frente, eu lembro que eu fui na casa da minha diretora e eu vi uma estante imensa com vários livros e eu falava, nossa, um dia eu quero uma pra mim, um dia eu quero ter uma assim. Só que na minha cabeça era uma coisa que não era possível naquele momento, porque livros na minha cabeça eram coisas pra quem tinha muito dinheiro, que era uma coisa muito cara, muito distante, sabe? E aí quando eu tive a oportunidade de comprar esse livro aqui de versão econômica, na Avon, então aquilo foi abriu minha mente, sabe? De que não, é possível, eu posso economizar e eu posso comprar os livros que eu quero. E sem falar que esse livro, eu me senti muito conectada com ele, não pelo fato, porque tem Os de Vampiros, não é nem essa questão, mas sim pelo fato dela ser uma menina muito mais na dela, ser mais reservada, gostar muito de ler, ser uma adolescente que gostava muito dos amigos, fazia tudo pela família, gostava. Enfim, por esses inúmeros motivos, ele é um livro que marcou muito, que eu tive muita identificação com esse livro. Sem falar que eu achei a escrita muito bonita e é um livro que eu sempre releio, então ele marcou minha vida. O próximo livro, primeiro eu vi o filme, e é esse livro aqui, ó. Como Eu Era Antes de Você. Gente, quem não chorou, com esse filme ou com o livro, É um livro que ele me despertou uma dúvida, uma divisão, sabe? Ele me marcou muito mais por essa questão. Porque mesmo eu ficava com raiva do protagonista pela atitude que ele fez, sabe? Pela dor que ele causou para as pessoas que amavam ele, que ele amava. Mas também eu entendia a dor que ele estava sofrendo. E eu, de certa forma, entendia a escolha dele. Então, eu ficava naquele paradoxo, sabe? Naquela indecisão, meio que em cima do muro. Então, esse livro, ele me fez ter aquela visão de que nem tudo é preto no branco, sabe? Às vezes tende a ser de formas complicadas, de formas tensas, de não ser uma coisa tão fácil, de não ser uma coisa tão clara, sabe? De nem sempre ser isso ou aquilo, sabe? Então, de certa forma, sempre escolhas vão machucar pessoas, sempre vão machucar você. Então, esse livro me marcou muito. O próximo livro é essa lindeza aqui, essa autora. Eu amo essa autora, é uma das minhas autoras favoritas, a Brittany. E esse livro ele marcou muito, porque ele conta a história de um cara, que ele tá passando por um processo de luto, ele perdeu, não sei se eu posso falar, mas acho, enfim, ele tá passando por um processo de luto. E eu tava nesse momento, sabe? Eu tava sentindo tudo aquilo. Não necessariamente um processo de luto, mas a questão de estar depressiva, sabe? E ele estava depressivo. Ele não tinha aspirações, ele não tinha vontade de viver, ele vivia automaticamente. Então, aquilo que ele sentia, tudo aquilo que era descrevido no livro, eu me sentia parte daquilo. Parecia que ele estava falando de mim, parecia que estava falando dos meus sentimentos. E eu achei aquilo muito acolhedor, porque quando você consegue se identificar com algo, quando algo que você vê, você pensa, nossa, tá tudo bem, isso é normal, você pode sentir isso porque é normal, é um sentimento natural, é um sentimento válido, sabe? E ele tem uma frase que por muito tempo foi minha frase, uma respiração de cada vez, e por muito tempo eu tive que viver isso, e em muitos períodos também eu tive que, sabe, tá tudo bem, uma respiração de cada vez, um dia de cada vez, por hoje tá tudo bem, sabe, tudo certo, vamos viver isso aqui da melhor maneira possível. Então, esse livro me marcou muito, eu tenho um carinho muito grande, pra mim é além da história, pra mim é além do drama, pra mim é além de tudo, é uma coisa que realmente fez parte e faz parte da minha vida. O próximo livro que eu quero falar pra vocês, que me marcou muito, é este livro aqui, ó. Diário de Anne Frank. Gente, assim, todo mundo já ouviu falar um pouco sobre esse livro, sobre do que se trata. Então tudo bem, já sei mais ou menos o que vai ser, não vai me surpreender tanto assim, porque eu já sei mais ou menos. Porque é um livro muito conhecido mundialmente, é um clássico, gente? Mas aí que tá, ele me surpreendeu por algo que eu não esperava. Por quê?
sim, fala sobre essa questão, né, de terrível que aconteceu, mas o que me chamou a atenção nesse livro, o que me marcou foi o olhar dessa menina, da Anne Frank. Eu me sentia o livro inteiro como se eu fosse uma confidente, sabe? Uma pessoa, uma amiga dela que estava ali naquele momento, passando com ela por aquele momento, em que ela ia me contando o que ia acontecendo, em que ela ia me falando os pensamentos, aqueles pensamentos, não só pensamentos bons, pensamentos positivos, mas também pensamentos negativos, birra, ou malcriação, ou sei lá. Eu fiquei encantada pela Anne, eu fiquei encantada porque ela era verdadeira, sabe? Verdadeira, ela era à frente do seu tempo, ela era muito madura, muito inteligente. Então, assim, eu sou completamente apaixonada por ela, eu sou completamente apaixonada por esse livro. Depois disso, eu comecei a pesquisar sobre documentários, sobre filmes, sobre tudo, sobre Anne Frank, porque gente, tudo que é de verdade é uma coisa muito incrível. E, assim, é um livro que eu sempre vou pensar com carinho. Eu chorei. Nossa, gente, você sabe o final. E eu chorei mesmo assim, sabendo do final. É uma coisa assim que, né? Então, esse livro, ele marcou minha vida. E não tem como eu deixar falar sobre os livros que marcaram minha vida e não falar isso. O próximo livro que marcou a minha vida é o meu clássico favorito, a minha autora de clássico favorita também, porque não é só esse livro dela que eu gosto. Foi difícil escolher o livro dela que eu mais gosto, meu favorito, para poder falar aqui nesse momento. Mas eu escolhi esse porque foi o primeiro. E o primeiro vocês, né, já sabem como é que é. Esse livro aqui, ó. Jane Eyre. Gente, esse livro é perfeito, é incrível, é maravilhoso, é uma delícia. E é uma dica também para quem não... eu quero ler um clássico, mas eu tô com medo de ser muito difícil de compreender, de não conseguir entender as nuances, de eu não conseguir me conectar. Esse livro é perfeito, só isso. Esse livro, ele me marcou, primeiro porque ele é um livro de formação. O que seria isso? É um livro que vai acompanhando a personagem mediante a sua vida, né? Desde a infância até a fase adulta. Então, esse livro, ele fala da menina, sabe? Aquela menina que ela não tinha farpas na língua, que falava, que esperneava, que atitude, sabe? Ela sempre foi uma menina diferente para a sua época, em que as meninas tinham que ser recatadas, tinham que ser quietinha, e ela sofria muito, né? Eu não vou falar as coisas que os familiares, coitada, né, fazia com ela, mas, assim, era revoltante de se ver aquilo, e ela não ficava quieta, ela não ficava calada, ela falava, ela esperneava, ela gritava, se pudesse o que fazer, ela fazia. Só que, com o passar do livro, você começa a ver ela sendo moldada, sabe? E você fica, nossa, mas ela ficou mais assim, mais assado, não sei o quê. Só que ela nunca deixou de ser quem é, sabe? E assim também somos nós. Quando a gente é criança, a gente é de uma forma e com o tempo, a gente vai sendo moldado pela vida, né? Tanto pelas nossas experiências, nossas vivências, nossos relacionamentos, nossas amizades, o meio em que a gente vive. Tudo isso vai formando o que a gente é, sabe? Não quer dizer que o nosso eu, a nossa pessoa da infância, não exista. Ele não exista mais. Ela existe, essa criança interior, nossa personalidade pura, nossa essência, digamos assim. Ela existe. Só que a gente cresce, a gente evolui, a gente, né? A gente tem vivências, a gente tem experiências, a gente tem amores, a gente tem desamores, decepções, frustrações, e tudo vai moldando o que a gente ou a gente vai, como é que eu posso dizer, se moldar de acordo com aquilo que a gente viveu, de acordo com as nossas experiências. A gente vai decidir, né, como a gente vai ser, as nossas decisões, as nossas atitudes, de acordo com tudo isso que nos envolve, né, a nossa vida. Então, gente, esses foram os 5 livros que marcaram a minha vida. Eu quero que vocês coloquem nos comentários os livros que marcaram a vida de vocês, sabe? Aquele livro que marcou a sua vida. Coloca aí nos comentários para mim ver. Eu vou... também tem a questão de que se você não é inscrito nesse canal, você tá perdendo seu tempo, né, gente? Vamos lá, ajuda a gata aqui. Ajuda a gata aqui a fazer mais vídeos, a colocar mais conteúdos para vocês acompanharem. Então, já aproveita esse momento, se inscreve, deixa o seu like, tá? E a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.